Boa tarde. Oi, agora sim, agora foi. Então, quero fazer uma live aqui, rápida, sem planejamento, para nós iniciarmos um diálogo sobre oração. Porque a oração é a vida da alma, é a vida do espírito. E, oi, Jé! Oi! É a vida da alma, a oração. Nós precisamos de oração. E, infelizmente, eu percebo que não é tão comum a prática da oração pessoal, da oração íntima, da oração de diálogo com Nosso Senhor. E eu não sei se vocês, claro, né, eu não sei quem vai assistir essa live, né, qual a religião, qual a fé que a pessoa professa, mas é o seguinte, eu, como católica, já me senti constrangida assistindo a fala de uma pessoa protestante por conta do modo como se comunicava com Deus e falava da Bíblia. O que infelizmente acontece, não raro, entre católicos. Nós estamos acostumados a ler a Bíblia, ao menos nas missas, certo? E acreditamos muitas vezes que isso baste. Nós lemos um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, lemos um salmo, lemos o Evangelho, pronto, né? Um pedaço de cada parte da Bíblia. E achamos que isso será alimento suficiente. Só que muitas vezes nem prestamos tanto assim a atenção no que foi lido. Não sabemos o contexto daquelas leituras. Não temos o hábito de memorizar as coisas. Então também não memorizamos as leituras ouvidas, as leituras lidas. Não ruminamos, não meditamos sobre aquelas passagens e elas simplesmente se perdem. Esse que é o ponto. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E nós, assim, infelizmente, deixando o momento, né, quando isso acontece, quando deixamos o momento da leitura dos evangelhos, da leitura da Bíblia, apenas para a hora do rito da Santa Missa, nós, de fato, não conhecemos a Deus, não conhecemos a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, não conhecemos as Sagradas Escrituras, que é a revelação que Ele nos deixou, o livro que Ele deixou para que nós possamos nos guiar, e assim a nossa vida vai ficando esvaziada. Então, às vezes a gente quer consumir, né, pregação, mas o principal a gente não conhece. Aí um pregador vai lá, né, um bom sacerdote, que seja, um bom pregador, fala um trecho da Bíblia, a gente só conhece que a gente está ouvindo aquele trecho ali, mas a gente não sabe o que veio antes, a gente não sabe o que vem depois. Muito facilmente podemos ser enganados com uma interpretação dúbia, errada, porque não conhecemos de fato as Sagradas Escrituras. Então, assim, o que eu quero passar aqui hoje, como eu disse, eu não preparei, não é uma coisa que, nossa, preparei, vou seguir um cronograma, não. Tô aqui e quero falar um pouquinho sobre oração. E não será, é a primeira vez, não é a primeira vez aqui, mas enfim, não será a última live. Quero falar um pouco mais sobre oração aqui no perfil, muito mais, talvez, porque realmente é uma necessidade que nós aprendamos a orar. Inclusive, tem o curso do Padre Paulo Ricardo, Ensina-nos a Orar. Oi, amiga. Ensina-nos a Orar. Então, eu recomendo que assistam. Joga assim, ó, oração Padre Paulo Ricardo. Ou, vocês têm um padre da confiança de vocês, um pregador, uma pessoa que vocês gostem muito. Coloca oração, palavras-chave no YouTube, sabe? Oração tal pessoa. Oração Santo Afonso Maria de Ligório, para ver se conseguem também ouvir meditações deste santo. Façam isso, busquem entender o que é oração. Só que o principal é a prática. Gente, eu tenho um pouco mais de 10 anos de prática de oração pessoal, diária, né? Cada vez isso foi aumentando um pouco mais, fui aprendendo, e ainda hoje eu patino. E ainda hoje eu pergunto pro meu diretor, mas olha só, isso aqui não tá bom, me ajuda aqui, vamos ajeitar tal ponto. Mas eu não tô falando só comigo, eu não quero fazer psicologismo, eu quero fazer oração de verdade, eu quero conhecer Nosso Senhor de verdade. E são 10 anos patinando. 10 anos buscando aprender, buscando conhecer a Nosso Senhor, buscando amar. Então não é da noite pro dia, vocês entendem? Só que a gente tem que começar. Eu lembro quando eu comecei, quando eu pelas primeiras vezes entrei no meu quarto, fechei a minha porta, peguei Bíblia, peguei caderno e comecei a conversar com Nosso Senhor. Eu lembro dessas primeiras orações que foram um marco na minha vida. Nós precisamos começar. Tu já começou? Se tu começou, que bom, persevera.
Isso é a força, é a vida da tua alma, é a vida da tua vida. É o que de mais necessário realmente é o principal, é o mais importante, é o mais necessário. Porque assim, eu não vou lembrar exatamente para falar para vocês, como eu disse, eu não planejei isso, mas eu lembro na certificação Ítalo falando sobre instintos, que na verdade o homem ele não tem instintos. Não sei nem explicar isso, tá, gente? Mas para mim também foi algo surpreendente, porque a gente costuma ouvir, o homem tem instinto não sei o que, instinto de se alimentar, e ele ia explicando que o homem não tem instintos de fato, porque o homem sempre pode abrir mão, e aquele que tem instinto, ele não pode abrir mão. Um cachorro tem um instinto de se alimentar, e ele não pode abrir mão disso. A mamãe cachorro não deixa de comer porque o filhotinho de cachorro tá com fome, ela vai lá e come porque é o instinto dela. O homem, por mais que tenha uma necessidade física, a alma, a razão, né? Corpo, mente e o espírito mais elevado, é onde Deus mesmo habita, ele sempre pode se sobrepor, sempre. Então esse negócio do instinto, o agir porque tem que agir, porque não tem outra forma, isso não é real para o homem. A gente sempre pode escolher não fazer. Mesmo um casal casado, apaixonado, pode decidir por um motivo de força maior, não ter relação conjugal naquela noite, mesmo tendo vontade, porque por uma necessidade, enfim, por qualquer razão que seja. Então, mas e o instinto sexual? Foi contido por um intelecto, porque foi transcendido, porque tem um sentido maior, porque é uma necessidade e a razão consegue se sobrepor àquele dito instinto. Nós podemos abrir mão de um alimento, mesmo querendo muito, mesmo estando morrendo de fome, a gente pode dizer não para um copo por um prato de comida, mesmo estando morrendo de sede, a gente pode dizer não para um copo de água. Então, a gente de fato não tem instinto, mas o que de necessário a gente tem e que a gente também pode abrir mão. Mas daí a gente de fato morre. É a oração, é a vida da graça, é a vida da alma, é o diálogo com o nosso Senhor. E a vida de oração, a vida interior, ela é um dever de justiça. Nós devemos a Deus essa amizade com Ele, esse diálogo com Ele, essa vida de união com Ele. Então, a gente pode falar da virtude da religiosidade, etc., a piedade, só que orar, rezar, é um dever de justiça. Devemos devolver a Deus um pouco do amor que Ele nos dá. E que amor que nós vamos ter, certo? É o amor dele mesmo. Só que esse amor, ele nos passa quando nós buscamos amá-lo, corresponder às graças. Então, no fundo, é sempre nosso Senhor atuando cada vez mais em nós, por meio dos nossos esforços, por meio das nossas orações, por meio da nossa correspondência. E esse é o sentido mesmo, que nós busquemos de tal forma a união com o nosso Senhor que, enfim, não sejamos mais nós, seja Ele mesmo a viver em nós, a agir em nós. Então, vou fazer aqui uma breve oração. Oi, Pai! Vou fazer aqui uma breve oração sobre o modo prático de fazer oração mental. Como preparação, diga: este é um breve textinho de Santo Afonso Maria de Ligório, tá? É uma recomendação deste santo. E eu quero, então, fazer a leitura aqui para vocês. E depois eu vou falar um pouquinho sobre como na prática podemos fazer isso. Como preparação à oração mental, diga, primeiro: meu Deus, creio que estais aqui presente. Eu vos adoro com todo o meu ser. Segundo: Senhor, mereceria estar agora no inferno. Eu mereceria, né? Nós mereceríamos pelos nossos pecados, pelas nossas infidelidades, pela nossa pouca correspondência à graça e a todo o amor que nosso Senhor nos dá. Senhor, mereceria estar agora no inferno. Arrependo-me de vos haver ofendido. Perdoai-me. Terceiro: Pai eterno, por amor de Jesus e de Maria, iluminai-me. Eu acho muito interessante que eu vou lendo assim São Francisco de Sales, Santo Afonso, Santa Teresa, e eu vou identificando coisas muito parecidas com São José Maria Escrivá, porque é claro, né, ele é um santo que veio depois destes outros, então ele foi bebendo com certeza ao longo de toda a sua vida cristã, de toda a sua caminhada, foi bebendo de grandes santos e foi formando, né, não a sua doutrina, mas foi sintetizando a fé, né, na forma do Opus Dei.
É muito interessante isso. Depois, recomende-se a Maria Santíssima com uma Ave Maria. Recomende-se a São José, ao anjo da guarda e ao santo padroeiro. Aí, né, a oração de que São José Maria, eu não sei se foi exatamente ele, mas eu acredito que sim, na obra se reza sempre, meu Senhor e meu Deus. Sintetiza o que eu acabei de falar aqui. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Agora, leia a meditação. Vá interrompendo a leitura sempre que encontrar uma passagem que tenha um significado maior para você. Faça atos de humildade, de agradecimento e principalmente de arrependimento e de amor. Diga: Senhor, fazei de mim o que quiserdes, ajudai-me a conhecer o que quereis de mim. Quero fazer o que vos agrada. Ore muito, pedindo a Deus a perseverança, o amor, a luz, a força para fazer sempre a vontade divina e a graça de orar sempre. Para não desistirmos da oração, o que é preciso? Pedirmos a graça da perseverança na oração. No Carmelo, né? Elas nos ensinaram, aqui no Carmelo de Porto Alegre, elas nos ensinaram que há um lugar no purgatório reservado àqueles que não pediram em vida terrena, né, a graça de alcançarem o céu. Então, assim, precisamos pedir aquilo que desejamos, sobretudo aquilo que necessitamos. E o que precisamos e devemos almejar mais do que amar profundamente a nosso Senhor? Ô Isa, o que devemos almejar mais do que realizar a vontade de Deus? Que é que nós o conheçamos, que nós o amemos, que nós o sirvamos. Então precisamos pedir isso, sabe? Eu quero começar a rezar, digamos. Então pede essa graça, porque isso já é oração. Já é uma correspondência à graça. Porque Nosso Senhor, Ele está, como eu sempre digo, Nosso Senhor, Ele já está de mãos estendidas para nós. Cada minhas mãos não aparece aqui. Nosso Senhor, Ele já está de mãos estendidas para nós. E sempre Ele está assim. Nós é que agora precisamos estender as nossas mãos, agarrarmos as mãos de Nosso Senhor e deixarmos que Ele nos puxe. Nós não podemos largar as suas mãos. O professor Antônio Donato, uma vez, quando falava sobre vida espiritual em Porto Alegre, foi numa noite muito especial, muito bonita, eu lembro que ele falou assim, que é como se Nosso Senhor, ele falou que Nosso Senhor, Ele habita no íntimo mais íntimo de nós mesmos, lá no Espírito, no local onde habita Nosso Senhor, e que Ele quer nos puxar também para lá, para bem junto dEle, para uma união perfeita, para intimidade perfeita com Ele. E que é como se Ele lançasse uma corda. Nós precisamos tão somente segurar esta corda e não largá-la por nada, porque Nosso Senhor vai nos puxando. Esse segurar essa corda, esse roer o ossinho e não largarmos, é justamente nós nos esforçarmos em corresponder à graça. E quando nós fazemos uma oração muito simples, fácil, como: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a rezar. Senhor, eu quero rezar. Ou então, eu vou começar a lavar uma louça. Senhor, eu te ofereço essa louça que eu vou lavar. Pelas mãos de Maria Santíssima, receba. Senhor, eu te ofereço essas fronhas que eu vou colocar no travesseiro. Olha só que bobagem. Gente, eu detesto botar fronha no travesseiro. Qual o problema, né? Sei lá, para algumas pessoas deve ser totalmente indiferente. Tipo, só faço, nem vejo. Pois é, eu acho muito chato. Eu não gosto, eu detesto botar fronha em travesseiro. Então, oferecer esse serviço a Nosso Senhor pelas mãos de Maria Santíssima já faz com que o meu serviço, uma coisa desgostosa, seja transcendida. Eu já vou viver melhor, eu já vou fazer com melhor humor, eu já vou estar fazendo por amor a Nosso Senhor, uma coisa que eu nem gosto, que é muito simples, né? É ridículo de fácil, é ridículo, mas eu nem gosto. E eu vou estar aproveitando de uma coisa que eu não gosto, mas que eu sou obrigada a fazer, que faz parte dos meus deveres de Estado, para elevar o meu coração a Nosso Senhor, para me unir com Ele, para me santificar por meio desse serviço. E pode ser coisas que nós gostemos também, qualquer coisa, tudo. O que importa é que a gente segure essa corda. E esse segurar a corda é pensarmos em Nosso Senhor, é lembrarmos de entregarmos as coisas para Ele, é lembrarmos de pedirmos a Ele todas as graças que nos são necessárias. Lembrando sempre, quem é a medianeira de todas as graças e a onipotência suplicante? Nossa Senhora.
Então, por meio dela, aprendamos a pedir todas as coisas. Por meio dela, aprendamos a suplicar que as graças nos cheguem. Seguindo. Ore muito, pedindo a Deus a perseverança, o amor, a luz, a força para fazer sempre a vontade divina, a graça de orar sempre. Antes de terminar a oração, faça um propósito particular de evitar alguma falha mais frequente. Termine com um Pai Nosso e uma Ave Maria. Nunca deixe de recomendar a Deus as almas do purgatório e os pecadores. Gente, olha só. Que completo! Como Santo Afonso, ele sintetizou maravilhosamente o que é a oração. Olha só o tamanho disso, gente. Este trechinho e este trechinho. Só isso. Menos de uma página dessa, certo? E aqui, Santo Afonso sintetizou o modo de nós rezarmos, de modo que agrade a Nosso Senhor e que nós recebamos frutos. Então, nós vamos nos preparar como? Nos colocando diante de Deus, suplicando que venha sobre nós o Espírito Santo, que nos ajude a rezar. Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós vamos pedir que São José, a Virgem Santíssima e o nosso anjo da guarda nos ajudem a rezar. Se nós soubermos, o nosso santo onomástico, o nosso santo padroeiro, o santo do dia do nosso nascimento, podemos invocá-lo também. E começarmos a oração. Primeiro, nós sempre temos que nos humilhar diante de Deus, porque Deus é altíssimo, é onipotente, é Ele que nos sustenta no ser. Se Deus, nosso Senhor, pudesse por um instante deixar de pensar em nós cairíamos no nada, na inexistência, deixaríamos de existir. Então, primeira coisa, tentarmos nos colocar no nosso lugar, de pequenos mesmo, de servos, de menos que um grão de areia diante do nosso Senhor. Com uma postura de humildade, pedirmos perdão pelos nossos pecados, pedirmos a sua graça para não mais pecarmos e falarmos de todo o coração, com sinceridade, com contrição: Senhor, realmente eu não quero mais pecar, eu prometo não mais pecar, ajuda-me a não mais pecar, com a tua graça eu não vou mais pecar. E aí pode fazer uma outra oração, louvando a Nosso Senhor, agradecendo a Nosso Senhor. Agradecer, mas pelo quê? Cara, por estar te ouvindo, por exemplo, porque, cara, é Deus, e Ele está te ouvindo, Ele está parando para te ouvir. Então, agradecer a isso, meu Senhor, muito obrigado, bendito sejas. Muito obrigado, Senhor, por me ouvir. Eu sendo tão infiel, tão pecadora. Eu ainda tendo, falhas tão condenáveis. Eu ainda tendo tantas mediocridades dentro de mim. Não, vai conversando com o Nosso Senhor, vai colocando teu coração diante de Nosso Senhor e diga muito obrigada. Senhor, tu não me amas porque eu mereço, tu me amas simplesmente porque tu podes. Tu podes me amar, tu tem poder de me amar, mesmo eu sendo um verme miserável que não merece esse amor. Muito obrigada, Senhor. Colocar o coração diante de Nosso Senhor, tentar se colocar diante de Nosso Senhor, de verdade. A gente está de verdade. Tentar se colocar, pensei uma coisa e falei outra, na imaginação, porque a nossa imaginação, aí ela pode ser bem utilizada. São José Maria Escrivá, inclusive, ele dizia que quando nós lemos os evangelhos, nós devemos buscar nos colocarmos na cena como um personagem. Por exemplo, a gente está lendo lá a flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Buscarmos nos colocar naquela cena, sabe? Não, eu vou me colocar no lugar de São Pedro, vou me colocar no lugar da Virgem Maria. Não é isso. Te coloca lá como tu mesmo, sabe? Eu vou me colocar como Bianca. Vou me colocar naquela cena. Vou imaginar onde é que eu estaria. Estaria escondida atrás de alguma pessoa. Eu estaria tentando ir mais pra frente pra enxergar o que tá acontecendo e imaginar. Aí a imaginação é bem utilizada. Aí ela não vai ser a louca da casa, como diz Santa Teresa. Aí ela vai realmente nos ajudar a rezar, a fazermos oração. Então, nos colocarmos na cena, imaginarmos, visualizarmos, quando estivermos falando com Nosso Senhor, imaginarmos a face de Nosso Senhor, a alegria de Nosso Senhor em nos ouvir e nos receber, imaginarmos a nossa chegada no céu, pedirmos o céu, sabe? Quem tu quer que te receba no céu? Tu quer ir pro céu pra comer de conversa? Tu quer ir pro céu? Tu sabe o que é ser santa? É a união perfeita e eterna com o Nosso Senhor, é a alegria plena, é o gozo do céu. Então, assim, tu quer ir pro céu? Primeira coisa, querer o céu. Segunda coisa, desejar o céu. Terceira coisa, pedir o céu. Quem tu quer que te receba no céu? Aqui eu sempre peço que São José me receba na porta do céu. E imaginar essa cena, sabe? Vai comungar. Imagina um santo te dando a comunhão. Imagina de fato, sabe? Quem é o teu santo de devoção? Quem é o teu santo que te acompanha? Quem é o santinho para o qual tu te dirige no dia a dia? Imagina que esse santo vai te dar comunhão e comunga com a mais terna piedade. Imagina como esse santo comungou quando vivia. Imagine, sabe,
busquem, realmente, utilizem a imaginação de modo que ela contribua para que vocês consigam fazer oração. Deixa eu ver o que eu tava falando, pessoal. Ah, tá. E daí assim, ó, veio na minha... Sei lá se tá, né? Se eu tô seguindo direito. Mas veio outra coisa na minha cabeça aqui. Mostrar pra vocês, então, ó, alguns livros de meditação. Peguei os que eu tinha aqui do lado. Inclusive, eu tava com a Imitação de Cristo aqui do meu lado. Sumiu. Eu não sei onde é que foi parar. Sumiu, assim. Não sei se caiu no chão. Sei lá o que aconteceu. Mas é o seguinte. Imitação de Cristo é um livro de pontos. Tem pontinhos ali que nós podemos ler aquele pontinho, nos colocarmos naquela cena, conversarmos com o nosso Senhor a partir daquele ponto. O que seria um ponto? Literalmente tem um número e tem um textinho bem pequenininho, que às vezes é uma frase, às vezes é um parágrafo. Minha imitação, onde é que você está? Bom, gente, sei lá, cadê, né? Mas assim, imaginem, é uma frase, um parágrafozinho. Aí vocês podem, a partir dali, conversar com o Nosso Senhor, iniciar uma oração com o Nosso Senhor. Este aqui é um outro livro de meditação, ó, meditação para todos os dias do ano, mas esse aqui termina, acho que logo após a Páscoa. Acho que termina com a Páscoa, alguma coisa assim, né? Comecei, acho que ela é em dezembro. Tá por aqui, mas deu ruim, sabe? Deu ruim porque esse aqui é do rito antigo, não são os mesmos textos da Bíblia. Deu ruim, eu sei que esse domingo tava no primeiro domingo da quaresma e a gente já tava, acho que, sei lá, no terceiro, quarto. E deu ruim. Mas, enfim. É um livro de meditação. Daí, como é que funciona? A gente faz uma leitura. Ó, por exemplo, segunda-feira. Incerteza da hora da morte. Aí tem um trechinho em latim, tem um trechinho aqui, e depois tem um sumário, que é um recorte do texto da meditação. Tem o texto do santo, tem 1 e 2 pontos. Ó, quando eu falo ponto. Aqui, por exemplo, ó, um ponto de meditação. Aí, no mesmo texto, pro mesmo dia, segundo ponto de meditação. Então, assim, eu só quero fazer um ponto de meditação, beleza? Oi, amiga. Se quiser entrar, pode entrar. Ó, meu irmão, já está fixado o ano, o mês, o dia, a hora e o momento em que tu e eu devemos deixar a terra e entrar na eternidade. Esse tempo é-nos, porém, desconhecido. A fim de estarmos sempre preparados, Jesus Cristo ora nos avisa que a morte virá como um salteador de noite e às escondidas. Ora nos recomenda que estejamos vigilantes, pois no momento em que menos o pensarmos, ele próprio virá para nos julgar. Tá, daí digamos assim, li esse trecho. Nossa, me deparei com a realidade de que eu vou morrer, né? Já em oração, tendo feito aquilo lá que eu já tinha sugerido, né? Se colocar na presença de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, pedir auxílio do Espírito Santo, do Santo Anjo, nananã. Aí, li este trechinho. Conversar com Deus a partir disso. Nós não precisamos parar, eu preciso parar aqui, a cada ponto eu vou parar e vou falar com Deus. Não, a gente não precisa fazer isso. A gente pode ir seguindo a leitura até que algo nos toque o coração, nos mova interiormente e nos faça caminhar para a oração, elevar o nosso coração, a nossa mente para a oração, para o diálogo com Deus. Então, assim, poxa, o que tá falando aqui nessa primeira parte, né? Já nesse primeiro parágrafozinho. Está falando que nós vamos morrer, que a hora da nossa morte já está definida, que a morte é uma certeza. O que a gente pode falar a partir daí com o nosso Senhor? Tanta coisa. Confiarmos a nossa vida ao nosso Senhor, pedirmos perdão por todas as horas, por todos os dias desperdiçados, vividos longe dele, gastos com futilidades, com coisas que não nos acrescentam, com coisas que nos roubam. Pedirmos perdão por todos os nossos pecados, que nos fizeram merecer o inferno. Agradecer a Deus nosso Senhor que não tenha tirado a nossa vida antes, porque talvez, né, fatalmente, em outros momentos teríamos morrido eternamente. Não apenas vida física, mas a vida da alma. Teríamos morrido eternamente, teríamos merecido o inferno, 1000 infernos teríamos merecido, mas nosso Senhor foi tão misericordioso, tão bondoso, que nos permitiu mais uma chance, mais um dia, mais um mês, mais um ano, até que por graça, por misericórdia, aceitamos a confissão, fizemos a confissão, renovamos o propósito de não mais pecar, mudamos de vida e já deixamos de merecer aquele inferno, mas ainda assim, aquilo era só o início, era só o tirar...
Era só tirar realmente, com a graça de Deus, a cada novo dia estás melhor. Oi, pai. Tá aí ainda. Tem que ser o pai, né? Perseverante. Então, agradecermos a nosso Senhor, sabe? Ele ter nos dado a vida, Ele ter nos permitido um dia a mais. Porque esse um dia a mais, poxa, era talvez tudo que a gente precisava para não morrer e ser condenado ao inferno eternamente. Eternamente. E às vezes as pessoas falam, sabe? Ah, essa vida aqui é só tristeza e desgraça. Essa vida é muito difícil. Essa vida é muito ruim. Meu nego, isso não é nada comparado ao inferno. Acho que é Santo Tomás, né, que diz que o pior dos padecimentos sobre a terra não se compara ao padecimento no purgatório. Que o purgatório já é muito difícil, que o purgatório é muito doloroso. Só que o purgatório é um estágio. O purgatório é um local em que as almas que desejam a união com Nosso Senhor, mas não estão prontas, não se santificaram em vida, não aproveitaram o tempo de vida terrena e as oportunidades e graças dadas por Deus para se santificarem, precisam passar por lá para purgarem-se das suas culpas, para deixarem lá, para pagarem as penas que os seus pecados deixaram em suas almas, em suas vidas. Então, se o purgatório já é muito ruim, só que ele é um período. Dali, aquelas almas sofrem muito, porque sabem que desperdiçaram tempo, sabem que poderiam estar lá contemplando a face de Deus e não estão. Elas sofrem, porque elas não corresponderam ao amor, mas elas sabem que elas estão salvas e que elas irão para o céu um dia. E o céu é meritório. Então, assim, no céu, mais próximo de Deus e mais feliz estará aqueles que na vida mais amaram, mais buscaram corresponder às graças. Então, imagina que dor tu tá no purgatório sabendo que, putz, vou entrar no céu, mas eu vou entrar ali de cotinha, né? Porque eu não amei como eu poderia. Agora, se o purgatório é difícil, é ruim, o inferno, gente, é inimaginável. É a eternidade na desgraça, longe de Deus para sempre, sem remediação e sem volta. É a desesperança total, porque lá já não há mais chance. Então, tá, enfim, tô falando um monte de coisa, mas só a partir desse trechinho, né? Então é isso. Pegar um pontinho, alguma coisa que nos chame a atenção e começarmos a conversar com Deus a partir dali. Oi, Tati. Irmos mastigando aquela pequena oração, aquela frase, irmos conversando com Deus a partir daquilo ali. Podemos continuar depois lendo o texto? Podemos? Ou podemos simplesmente acabar a oração ali? Digamos que, putz, eu fui falando, já fiquei aqui 10 minutos. Depende, né? Ninguém vai começar fazendo 2 horas de oração mental. Mas a gente, né, cada um vai ter o seu tempo. Se a gente tá começando, às vezes 5 minutos já, consegui rezar 5 minutos. Mas à medida que a gente vai amando mais, também o tempo vai aumentando. E é como esses dias eu falava para as minhas amigas, é como um elásticozinho. A gente vai ampliando, a gente vai esticando esse elástico. Chega uma hora, com a graça do bom Deus, e isso é a santidade, né? A união perfeita com o nosso Senhor sempre, a todo momento. Que esse elástico ele vai ficando tão esticadinho que mesmo quando a gente termina a oração, a gente vai vivendo em oração. Porque a gente adquire a presença de Deus, que é o termos a consciência, porque nós estamos na presença de Deus. O caso é termos a consciência de que estamos na presença de Deus, querermos estar na presença de Deus, falarmos com o nosso bom Deus, sabe? Entregarmos a Ele todas as coisas. Então é isso, fazermos a oração. Aí, uma coisa que eu recomendo, tá? Tem livros, eu preciso de água. Tem livros, como esse aqui, que eu ando levando pra missa. Eu tô gostando muito, tá me ajudando bastante a prestar mais atenção na missa, fazer oração, ler orações durante a missa. Ó, este livro, ele tem orações escritas. Vou ler uma aqui aleatória, curtinha, para mostrar para vocês. Ah, meu adorável Senhor, se as minhas lágrimas não vos comovem, deixai-vos tocar pelos gemidos de Jesus. Por que não obteria ele para mim, sobre este altar, o perdão que na cruz mereceu para todo o gênero humano? Em virtude deste preciosíssimo sangue, espero que me perdoeis também todos os meus pecados, os quais não cessarei de chorar até meu último suspiro. Amém. Então, assim, olhem que palavras belas. São as palavras, né, de São Leonardo de Porto Maurício. Então, fica aqui a recomendação. Peguem livros de santos
que tenham orações. E façam essas orações, seja vocalmente, como eu acabei de fazer, seja na cabeça, né? Vão lendo em determinados momentos do dia, ao acordar, meio-dia, o momento que vocês estiverem mais, assim, mais tíbios, mais frios interiormente, com muita dificuldade de começar a falar com Nosso Senhor, se utilizem das palavras dos santos, porque eles tiveram as melhores palavras, eles tinham mais amor, muito mais amor, eles já estavam abrasados de Nosso Senhor, certo? Então, eles podem nos auxiliar a falarmos com Nosso Senhor. Nós podemos utilizar das palavras deles para aprendermos nós mesmos a orar, a falar com Nosso Senhor. Hoje ainda na missa, sabe? Foi muito bonito. Durante a elevação da Eucaristia, eu tava olhando, né, pra Eucaristia, eu busco olhar pra Eucaristia, olhar pro cálice com o sangue preciosíssimo de Nosso Senhor, né, durante a consagração. E ali, eu não vi e tal, eu só imaginei, né? Eu imaginei os santos, alguns santos lá na frente, bem próximos de Nosso Senhor, e eu, onde eu tava, né, bem pra trás, porque eu tava naquela hora pedindo intercessão pra alguns santos. E, pô, eu tava olhando Nosso Senhor, eu tava olhando Jesus, só que, claro, os meus olhos, eles enxergam o pão. Eu não sinto cheiro diferente, não sinto um gosto diferente, eu vejo só o pão. Eu creio, pela minha fé, eu creio que é Nosso Senhor. A partir da consagração acontece realmente uma mudança, uma transubstanciação, e ali é Nosso Senhor Jesus Cristo, em corpo, alma e divindade. Mas, diante de Cristo, eu tão fraca, eu, Bianca, estava pedindo intercessão para santos. E ali eu vi com muita clareza, sabe? Cara, é isso mesmo, é isso que eu preciso. Porque os santos estão lá na frente, os santos estão perto de Nosso Senhor. Eu tô longe ainda, eu tô muito longe, porque eu amo muito pouco. Às vezes, pô, eu saio da igreja, tô ali rezando, saio da igreja, me esqueço de Nosso Senhor, me distraio com tantas coisas, perco tantas oportunidades de amar, faço tanta coisa errada. Os santos amaram, os santos foram fiéis, não toda a vida, mas eles aprenderam. Eles já trilharam o caminho que hoje eu estou tentando trilhar. Então, eles estão à minha frente. Eles estão muito próximos de Nosso Senhor. E eles podem interceder por mim. Por quê? Porque se eu falo de onde eu estou, eu tenho que falar muito alto. Vocês entendem? Eu tô longe de Nosso Senhor, devido ao meu pouco amor. Agora, se eu peço para os santos, eles estão tão pertinho de Jesus, que eles vão interceder por mim, pelas minhas causas, com muito mais força. Então, aprendamos a nos utilizar deste auxílio poderoso que são os santos. Aprendam a contar com a intercessão dos santos, a descobrirem no céu esses amigos que querem estar com vocês. Na verdade, que estão com vocês, porque nós temos santos que estão conosco. Eles precisam ser descobertos. Então, perguntem, sabe, para o anjo da guarda, peçam ajuda, meu anjo da guarda me ajuda a enxergar quem é esse santo que está me acompanhando, quem é esse santo que quer realmente ser meu amigo, quero que eu permita que ele seja meu amigo, porque ele já é, mas eu não estou me utilizando dessa amizade. E, enfim, é isso, utilizem das palavras dos santos para aprenderem a falar com Nosso Senhor. Agora, qual é o livro de meditação, de oração mental e íntima por excelência? Vamos ver se vocês sabem. Qual é o livro de oração? Deixa eu ver quem tá aqui. Vamos lá. Lice, amiga? Qual é o livro de oração por excelência? A Bíblia, certo? A Santa Bíblia. É ali que nós vamos aprender verdadeiramente a falar com Nosso Senhor. Nós vamos conhecer Nosso Senhor. Nós vamos aprender a falar com Ele. Se nós formos ver os Salmos, por exemplo, ali, ó, tá? Vou abrir um aleatório aqui. Ó Senhor, ó, já tá falando com Deus, certo? Tá nos ensinando a falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Ó, tá louvando a Deus. Amiga, tô te ouvindo lavando a louça. Ah, que legal. Ai, ai. Beijo pras cria tudo, amiga. Tô louca pra conhecer o Lorenzinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra.
sobre os céus se eleva a tua majestade. Olha só, esse é o Salmo 8, tá? Abri aleatório aqui. Então, vocês estão vendo? Já começa louvando, glorificando a Deus, citando a criação de Deus. E realmente a criação é majestosa. Daí a gente olha para o mar. Cara, o mar chega a assustar, porque ele é forte, ele é poderoso, ele tem força para nos derrubar, para nos tirar a vida. O mar, se ele nos puxa para dentro, e aí o que a gente faz? É difícil se desvencilhar do mar. Então, assim, olhando para o mar, que é tão forte, tão grande, cara, tem um Deus que criou o mar, sabe? Quão mais poderoso, forte é esse Deus. Então, a criação comunica a Deus. À medida que a gente vai aprendendo a rezar, a gente vai aprendendo a rezar com qualquer coisa, sabe? O ar que passa, o mar, as pedras, a gente vai aprendendo a enxergar Deus na sua criação, porque Deus deixou um traço de si em tudo que ele criou. Ó, da boca das crianças e dos lactentes te procuras um louvor contra os teus adversários, para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares? O filho do homem para o visitares? Vocês veem como até bate com a leitura que a gente estava fazendo antes? Pelo menos o coração que eu... Enfim, bate, porque assim, ó, quando na outra leitura ali eu falava, né, da morte, que todos nós vamos morrer, a morte é uma certeza. Aí, eu nem sei se foi naquele momento, mas enfim, aquele lance de a gente não merece o amor de Nosso Senhor nos dá o seu amor, Ele nos ama porque Ele pode. E aqui também, ó, aqui tá falando isso, que coisa é o ser humano para dele te lembrares, é um diálogo do homem, de um homem com o Nosso Senhor, e este diálogo nós podemos aproveitar, nós podemos fazer que este diálogo que já existe seja o nosso diálogo, nós podemos dizer: toma, Senhor, recebe, Senhor, as palavras deste santo, as palavras deste salmo como as minhas próprias. Toma-as por Maria Santíssima. Senhor, ensina-me a dialogar convosco, ensina-me a rezar. Senhor, eu preciso de Ti. Sabe? Vamos entregar, principalmente quando a gente mais precisar, quando a gente estiver mais interiormente frio, seco, vazios, que a gente não conseguir, aí sim a gente apela mesmo para as orações que já estão prontas, que vão enriquecer o nosso intelecto, o nosso imaginário, para que a gente vá aprendendo a falar com Deus como devemos falar, com respeito, né, com zelo, com piedade. No entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Tu o colocaste à frente das obras de tuas mãos. Tudo puseste sob os seus pés, todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar. Todo ser que percorre os caminhos do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Então, olha só, ele cita, né? Cita a criação de Deus, louve e bendiz a Deus por nos ouvir, por ouvir o homem, a oração do homem, apesar do homem ser tão pequeno, mas ao mesmo tempo o homem ser tão grande, porque comparado a Deus somos menos que verme, né? Somos uns vermezinhos. Mas Deus nos ama tanto, 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 que deu seu Filho único, que é o próprio Deus encarnado, para morrer por nós, uma morte ignominiosa, uma morte horrível, uma morte dolorosa, uma morte que de fato assim a gente nem consegue dimensionar o tamanho desse sofrimento e dessa dor. Deus mesmo se fez homem e morreu por nós, tamanho amor, e nos deixou os sacramentos que nos elevam a filhos. O batismo nos torna filhos. Por meio do batismo a gente deixa de ser simplesmente criatura divina, comparável a uma pedra, comparável à água, comparável aos céus, a gente se torna filhos, e filhos são herdeiros. Os filhos participam de tudo que é de seus pais, os filhos vão herdar aquilo que é de seus pais. E o que é próprio do nosso Deus? O céu, o amor, a felicidade plena. Então, olha só, e ele termina falando, né, como é glorioso o teu nome. Termina novamente, louvando, glorificando a Deus. Então, né, aprendamos a rezar com a própria Bíblia. E último conselho, essa aqui é a minha agenda. Com o tempo eu fui aumentando o tamanho. Hoje ela é um tamanho caderno, 200 folhas. E aqui, eu gosto de fazer orações aqui. Já teve fase da minha vida em que eu só tava conseguindo, foi ano passado, na verdade,
que eu só tava conseguindo, assim, basicamente fazer a oração escrevendo. E eu até, né, falei com o meu diretor, gente, tá errado isso aqui, eu não tô dando pra trás, não, como é que agora eu só consigo falar com o Nosso Senhor escrevendo? Mas sei lá, gente, faz parte, ele disse que tava tudo bem. Então, assim, às vezes a gente pode estar com dificuldade, né, da fala, não tem problema, a gente fala na cabeça. Ah, tô me distraindo demais, escreve. Porque quando nós escrevemos, nós desaceleramos os nossos pensamentos, vocês entendem? Porque se a gente tá pensando, a gente vai indo às vezes, a gente se distrai, nananana, já foi. Agora, se a gente tá escrevendo, a gente tá colocando no papel o que passa pelo nosso pensamento. Então, a gente tem que organizar o pensamento e desacelerá-lo para conseguirmos colocá-lo no papel. Então, o escrever o que queremos falar, o nosso diálogo com Deus, é um meio de oração. Também é um meio de oração. Podemos fazer exatamente a mesma coisa. Como é que eu faço, tá? Eu coloco uma cruzinha assim, porque daí eu sei que é oração. Até se for escrever uma coisa aleatória na minha agenda, porque afinal de contas é uma agenda. E, sei lá, marcar, registrar uma data, nananã, botar uma foto. Eu sei que ali onde tem cruzinhas são orações. E, gente, é tão bom, sabe? Sai tão natural. Experimentem. Peguem um pedaço de papel, comecem a oração, façam o sinal da cruz, se coloquem na presença de Deus. Indico que sempre utilizem água benta, certo? Porque ela vai realmente afastar os demônios de perto de nós, vai nos auxiliar a nos conectarmos com o nosso Senhor. E se coloquem na presença de Deus, façam aquela oração pedindo o anjo da guarda, pedindo o Espírito Santo, pedindo a ajuda do santo protetor, padroeiro de vocês. E conversem, comecem glorificando, pedindo perdão e vão seguindo. E, tô aprendendo a rezar. Vai, parte, tudo bem, parte da tua... Oi, olá. Parte da tua vida, parte da tua realidade, parte dos teus sentimentos, parte do teu desejo. Eu não rezo, mas eu quero começar a rezar. Então fala isso. Fala exatamente isso, sabe? Meu Senhor e meu Deus, eu te amo, mas ainda te amo tão pouco. Meu amor é tão mesquinho. Senhor, eu me lembro de ti, mas muitas vezes faço questão de te esquecer. O Senhor às vezes me chama, eu percebo, o Senhor me chama, mas eu não correspondo, porque eu quero fazer outra coisa, porque eu quero me distrair. Meu Senhor está sempre comigo, o Senhor me ama tanto, eu não sou digna de vós, mas Senhor, eu quero ser. O Senhor não me fez para mediocridade, o Senhor não me fez para baixezas, para pequenez. O Senhor me fez para ter um coração magnânimo, para alcançar a tua graça, para merecer a glória do céu. O Senhor me ama muito mais do que eu mesmo jamais serei capaz de amar-me. Senhor, eu quero te amar, eu quero corresponder ao teu amor. Dá-me, Senhor, do teu precioso amor. Tu me amas porque tu podes, porque não tem nada em mim que seja digno de amor. Senhor, que eu te ame, dá-me do teu amor e ensina-me a orar. Eu quero aprender a conversar contigo, Senhor. Eu quero aprender a estar na tua presença, eu quero me colocar na tua presença, eu quero saber como estar na tua presença, eu quero tratar-te como deseja ser tratado, como merece ser tratado, como eu devo te tratar, Senhor. Ensina-me a rezar, indica-me, Senhor, o livro para ler, indica-me, Senhor, o diretor espiritual que deve cuidar da minha alma e do meu coração, que deve zelar por mim, que deve rezar por mim, que deve me orientar. Senhor, deixa muito claro para mim quem deve ser esse diretor. Me ajuda, Senhor, me ajuda a encontrá-lo, a identificá-lo, a ter certeza de que é ele. Me ajuda, Senhor, a fazer as perguntas corretas, a colocar o meu coração na vossa presença, me ensina a rezar. Sabe, no fundo, a gente complica muitas vezes as coisas. Mas confiarmos menos em nós e mais em Deus. Quer rezar? Desliga a internet. Faz o sinal da cruz e começa a falar com Deus. Tá com dificuldade? Pega um papel e começa a falar com Deus por meio do papel e caneta. Tá com muita dificuldade? Pega as falas dos santos e reza com as falas dos santos. Tá com muita dificuldade de simplesmente, Senhor, eu te amo, mas é tão pouco. Aumenta o meu amor. Senhor, eu quero rezar, mas ao mesmo tempo eu não quero. A minha vontade é tão fraca, fortalece a minha vontade e me ensina a rezar. Senhor, me ajuda, me ajuda. E repete 200 milhares de vezes ao longo do dia. Senhor, me ajuda, me ajuda. Fortalece a minha vontade, fortalece o meu amor. Me ajuda, Senhor. Então, esse foi o diálogo hoje. Espero que seja útil de alguma forma. E fiquem com Deus. Obrigada pela companhia de todos. Depois eu vou passar pro YouTube para ficar mais fácil de assistir, porque eu mesma
Tem jeito não, gente. Eu não assisto nada no Instagram. Muito ruim assistir na velocidade normal da vida real, quando a gente acostuma com a velocidade acelerada, né? Então depois eu passo pro YouTube. Espero que ajude vocês. Fiquem com Deus. Beijo, boa tarde.